Olá pessoal, sou Hamilton, analista ambiental do ICMBio. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos povos e das comunidades tradicionais, que é um tema extremamente importante para a prova de vocês do ICMBio. Não esqueça de seguir o canal, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. A DISAT é uma diretoria de ações socioambientais. Vocês vão ouvir falar muito sobre a DISAT no trabalho, no dia a dia. Inclusive, quem for lotado em Brasília, com certeza vai trabalhar na DISAT. Nem todo mundo, claro, até porque vai depender do perfil, né? Mas a DISAT, em resumo, ela trabalha com a parte socioambiental. Ela que organiza essas políticas do ICMBio, essa política de gestão relacionada à ação socioambiental e também a consolidação territorial dentro das unidades de conservação do ICMBio. A DISAT, segundo o nosso decreto 12.258/2024, que fala da estrutura regimental do ICMBio, diz o seguinte, gente, que compete à DISAT planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar as ações relativas à criação, alteração e ao funcionamento dos conselhos das unidades de conservação, tá? Promoção da integração socioeconômica regional das referidas unidades de conservação, participação social em processos e instrumentos de gestão e governança da biodiversidade e das UCs. Também compete à DISAT fazer a gestão da interface sobreposições das UCs com os territórios tradicionais. É muito comum, e vocês vão ver isso no dia a dia, algumas unidades, algumas terras indígenas, por exemplo, sobrepostas à unidade de conservação, por mesmo território quilombola. Então, quem faz essa gestão, essa interface, é a DISAT. A DISAT também ela executa ação relativa ao apoio da política de gestão da informação do ICMBio em relação aos territórios, meios de vida, as características socioeconômica dessas populações tradicionais. Ela também apoia a implementação de políticas sociais, econômicas e culturais para essas populações tradicionais. A DISAT também faz atividades relacionadas à promoção e ao apoio ao uso sustentável dos recursos naturais e as cadeias da sociobiodiversidade dentro das unidades de conservação. Promoção e apoio à transversalização da educação ambiental, tá? Educação ambiental na gestão das UCs. Implementa e monitora e qualifica o programa de voluntariado do ICMBio. Tá? Então, o programa de voluntariado também está dentro da atividade da competência da DISAT. Acordo de repartição de benefícios, né, gente? Isso aqui é muito provável de cair na prova de vocês. Consta entre os tópicos passíveis de cair na prova discursiva, lá no tópico 12, quando vai falar sobre população tradicional. É um tema que pode cair na prova de vocês, discursiva, certo? A repartição de benefícios. Acesso ao patrimônio genético também pode cair na prova de vocês, dentro do tópico 2 da discursiva, que envolvam povos e comunidades tradicionais e unidades de conservação. Então, essa questão da cor de benefício, acesso ao patrimônio genético também é uma competência da DISAT. Regularização fundiária também é uma competência da DISAT. E a consolidação territorial das UCs, que esse tópico 10 aqui, gente, ele é muito delicado dentro do ICMBio. Lembrando que o ICMBio ele é um órgão gestor de unidade de conservação, vocês serão gestores de unidade de conservação, então vocês vão ter essa missão de ajudar o ICMBio a implementar a consolidação territorial e fazer a regularização fundiária dentro das nossas unidades de conservação. Gestão dos dados fundiários também é uma competência da DISAT. Promover a supervisão da implementação da Convenção 169. Esta bendita convenção que a gente vai estudar hoje também é competência da DISAT de realizar a supervisão da implementação dessa convenção. Então vejam que a DISAT ela tem um papel muito grande relacionado às políticas socioambientais e territoriais dentro do ICMBio. Lembrando novamente que o ICMBio tem 4 diretorias, entre as quais a DISAT. Então, falar um pouco agora a respeito do decreto 6040, que institui a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Segundo esse decreto, isso aqui é importante vocês irem para a prova de vocês, eu já falei agora e repito, lá entre os tópicos da prova discursiva de vocês, o tópico 2 consta entre os prováveis temas da discursiva,
o tópico de comunidade tradicional. Então, vocês têm que ir para a prova de vocês sabendo que povo ou comunidade tradicional é um grupo culturalmente diferenciado, que se reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, essa é a definição formal de comunidade tradicional, gente. Povo, comunidade tradicional. Então, eles têm que ocupar um território, eles têm que estar usando aquele território, utilizam esse território para reprodução cultural, social, certo? Transmitem os seus conhecimentos através da tradição. Então, essa é a definição de povo e comunidade tradicional. Lembrando que ele é um grupo culturalmente diferenciado. Então, o que é um território tradicional? São os espaços que esse povo tradicional utiliza para sua reprodução cultural, social e econômica. Tá? Então, ele pode ser utilizado de forma permanente ou temporária. Isso aqui é muito importante, gente. O território tradicional, ele pode ser ou permanente ou temporário. A banca ela pode dizer para vocês lá que os territórios tradicionais são utilizados de forma permanente ou somente de forma permanente, por exemplo. Está errado. Pode ser de forma permanente ou temporária. Muito importante, gente. Extremamente importante. Os instrumentos de implementação. Isso aqui é uma coisa que costuma cair muito em prova, gente. Então, muita atenção, muito cuidado. Nós temos 4 instrumentos de implementação. Primeiro, os planos de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Esses planos eles fundamentam e orientam a implementação da nossa política nacional dos povos e comunidades tradicionais. Eles consistem num conjunto de ações de curto, médio e longo prazo, que são elaborados com o fim de implementar nas diferentes esferas de governo os princípios e objetivos estabelecidos por esta política. Então, uma definição bem tranquila, certo? Mas o Plano de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais é um instrumento de implementação. Outro instrumento de implementação é a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ela coordena a elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ela pactua a atuação conjunta dos representantes da administração pública direta e membros do setor não governamental. Mas detalhe, gente, essa comissão ela era deliberativa e consultiva, tá bom? Ela tinha as 2 funções, deliberativa e consultiva. Porém, ela foi extinta pelo decreto 8750 de 2016, tá? Mas, para a prova de vocês vão dizer que essa Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais é um instrumento de implementação, porque ainda consta lá expressamente no nosso decreto 6040, tá bom? Outro instrumento de implementação são os fóruns regionais e locais. Preste bem atenção, são fóruns regionais e locais. Não são fóruns nacionais. Não são fóruns nacionais. São fóruns regionais e locais, tá bom? Então, esses fóruns são utilizados para elaborar e implementar os planos de desenvolvimento sustentável. Outro plano de implementação, instrumento de implementação, é o plano plurianual. Tá? Então, são esses, gente, os 4 instrumentos de implementação que estão constando lá no nosso decreto 6040. Repetindo, Plano de Desenvolvimento Sustentável, Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, Fóruns Regionais e Locais e o Plano Plurianual. Então, vamos falar um pouco agora sobre povos e comunidades tradicionais na Constituição. O artigo 231 da nossa Constituição diz o seguinte, gente, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, não é ao Estado, é a União, que compete demarcá-las, proteger e fazer respeitados todos os seus bens. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar, e as necessárias
à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas, usufruto exclusivo, tá? Das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Gente, esse tópico aqui, ele está literalmente ligado ao chamado marco temporal, gente. Certo? Que está em votação no Supremo Tribunal Federal. O que é que acontece? Em resumo, o marco temporal diz o seguinte, que as terras indígenas só são deles aquelas que estavam ocupadas antes da Constituição, antes do dia 5 de outubro de 88. Então, as terras que estavam ocupadas por eles pertencem a eles. Aquelas que estavam ocupadas depois não pertencem a eles. Em resumo, é isso. Certo? O que é que aconteceu? Em 2009, não sei se você deve se lembrar, né, teve esse julgamento lá no Supremo, da demarcação da terra Raposa Serra do Sol, a questão lá dos caras, os arrozeiros, né? Teve aquela briga lá no Supremo Tribunal Federal, e aí surgiu essa tese lá, que diz, não, essas terras dos indígenas só são aquelas que estão ocupadas por ele antes do dia 5 de outubro, que é quando teve a promulgação da Constituição. Só que acontece, teve outra comunidade, outro povo indígena lá, uma terra indígena lá em Santa Catarina, também foi para a justiça, e aí as pessoas, os não indígenas, diziam o seguinte, não, essa terra não é tua porque você não estava ocupando essa terra em 88. Aí os indígenas disseram, não, mas eu não estava ocupando porque eu fui expulso daí, mas essa terra é minha. Essa questão aí do marco temporal está na discussão no Supremo, como a gente sabe, inclusive o Supremo tem que se manifestar logo, para dar um parecer favorável, né, ou não, enfim, vamos ver o que eles vão dizer. Mas, a princípio, é isso, gente, tá? Então, eu, sinceramente, creio, né, espero que o Supremo decida favorável aí para os povos indígenas, dando-lhes o direito de permanecer naquela terra e jogando fora essa ideia louca do marco temporal. Mas, enfim, é um tema aqui que pode, de repente... vocês podem, inclusive, gente, até mesmo citar na prova discursiva de vocês no tópico 2, caso a banca traga alguma coisa nesse sentido, tá? É importante também para vocês citarem aí. Parágrafo 4º fala o seguinte, as terras de que trata esse artigo, né, as indígenas, são inalienáveis. Você não pode alienar, você não pode indispor daquela terra. E os direitos sobre ela são imprescritíveis. Então vejam que a Constituição Federal ela é muito taxativa em relação às terras indígenas. Então ela diz logo de forma clara e expressa, as terras indígenas não são alienáveis, não são disponíveis e não prescreve o direito sobre elas. O parágrafo 5º fala o seguinte, é vedada, é proibida, gente, a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do Congresso Nacional, em 2 casos, gente. Então, a princípio, é proibido remover os indígenas das suas terras, mas eles podem ser removidos em 2 casos. Quais são os casos? Em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a sua população, ou então na hipótese do interesse da soberania do país, após a deliberação do Congresso Nacional. Gente, prestem bem atenção numa coisa, esse artigo 5º fala o seguinte, ó. Veja o que está falando de quê? Do Congresso Nacional. A banca pode dizer o seguinte, ela pode dizer, após a deliberação do Senado Federal, da Câmara Federal. Não, não é Câmara, não é Senado, é Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional é todo mundo, a Câmara é o Senado, gente. Então, muito cuidado para vocês não errarem essa questão, gente. Tem que ser deliberação do Congresso, não é do Senado, não é da Câmara dos Deputados, gente, é do Congresso. Muito cuidado com isso, tá bom? Mas, evidentemente, garante-se o retorno imediato da população indígena para sua terra, assim que cessar o risco, tá bom? Então, repetindo, a população indígena não pode ser removida da sua terra, exceto salvo ad referendo do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco aquela população, ou no interesse da soberania do país após deliberação do Congresso, garantido em qualquer hipótese
o retorno imediato da população após o risco cessar. Então, muito cuidado com o parágrafo 5º, gente. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, as terras indígenas, tá bom? Ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não é lei ordinária, tá bom? Não gerando a nulidade e extinção de direito à indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Já o ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, lá no seu artigo 68, já falando um pouco sobre comunidades quilombolas, fala o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando as suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, era mais ou menos isso que a Constituição fala a respeito de povos e comunidades tradicionais, de maneira mais clara e expressa, falando especificamente lá sobre os indígenas e os quilombolas. Agora a gente vai falar um pouco a respeito do decreto 4887 de 2003, que fala sobre reconhecimento e titulação de territórios quilombolas. O artigo 2º do decreto fala o seguinte: os remanescentes quilombolas das comunidades quilombos são grupos étnicos e raciais, segundo critérios de autoatribuição. Opa, é autoatribuição. Eu me auto-atribuo, né, que eu sou quilombola, por exemplo, com trajetória histórica própria, dotado de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então, para outro artigo, o parágrafo 3º, gente, muito importante. Para a medição e demarcação das terras quilombolas, serão levados em consideração os critérios de territorialidade, indicados pelos remanescentes das comunidades quilombos, sendo facultado, muito cuidado, gente, não é obrigatório, é facultado a comunidade interessada a apresentar as peças técnicas para a instalação procedimental. Muito cuidado. Então, a comunidade tradicional, a quilombola nesse caso, né, ela vai ter a área demarcada, medida e demarcada. Então, ela não tem a obrigação de apresentar a peça técnica, só se ela quiser, tá? Mas é facultado a ela apresentar essas peças técnicas para a instrução dos procedimentos de demarcação das suas terras, tá bom? O artigo 3º fala: compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas, sem prejuízo da competência concorrente dos estados do DF, dos municípios. Gente, isso aqui é competência concorrente, não é competência comum, não é competência exclusiva, é competência concorrente. Tá bom? Muito cuidado para a banca não confundir a cabeça de vocês, dizer que é competência exclusiva da União. Não é competência exclusiva da União, é competência concorrente. Parágrafo 3º. O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por requerimento de qualquer interessado. Então, qualquer pessoa interessada na demarcação da terra quilombola pode apresentar o requerimento junto ao órgão competente. O artigo 11. Quando as terras ocupadas pelos remanescentes quilombolas estiverem sobrepostas às unidades de conservação, aqui entra o ICMBio, né, gente? Constituídas as áreas de segurança nacional, a faixa de fronteira e as terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do Estado brasileiro, a nossa nação, nosso país bonito.
Gente, o que significa? O que eu posso falar desse tópico 11 aqui, desse artigo 11? Vejam que não está citado o ICMBio, né? Então, a terra quilombola ela está sobreposta à unidade de conservação e ele cita apenas o IBAMA. Mas, gente, embora o ICMBio não esteja citado ali no artigo 11, é claro que ele vai se manifestar, com certeza, certo? Inclusive, essa lei ali, esse artigo 11, ele precisa ter uma atualização, né, gente? Ela é de 2003, o ICMBio foi criado em 2007. Então, enfim, esqueci de atualizar o artigo 11 e colocar o ICMBio ali no lugar do IBAMA. Na prática, o ICMBio se manifesta assim, tá bom? Então, se a banca disser para vocês, o ICMBio não se manifesta em processos de terras, etc., ocupada por quilombola, tá errado. O ICMBio se manifesta assim, gente, tá bom? Então, se está sobreposto à unidade de conservação, é claro que a gente tem que se manifestar. Outro ponto a discutir, a propriedade das terras ocupadas por remanescentes quilombolas é dos próprios quilombolas, considerados como coletividade, e não da União, como ocorre nas terras indígenas. Isso é muito interessante, gente. A Constituição ela deixa claro lá que as terras indígenas elas são de propriedade da União. Terra indígena é propriedade da União, não é dos indígenas. Mas as terras quilombolas não são da União, são dos próprios quilombolas. Então, gente, isso daqui é para mostrar para vocês que realmente o ICMBio ele se manifesta em relação à terra quilombola que é sobreposta à unidade de conservação. Então, essa terra quilombola, quilombo da Tapera, ela está dentro de uma unidade da APA de Petrópolis, certo? E aí o ICMBio ele se manifestou concordância nesse caso, né, com o pleito e endossou a importância da titulação dessa associação quilombola, essa terra quilombola, dentro da unidade de conservação do ICMBio. Então, como eu falei para vocês, embora o artigo 11 não cite expressamente o ICMBio, mas se a terra indígena estiver sobreposta a uma unidade de conservação federal, o ICMBio naturalmente vai se manifestar. Falando um pouco agora a respeito da Convenção número 169 de 89, da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção ela trata sobre os povos indígenas e tribais. Então, ela é uma convenção um pouco longa, então tem vários tópicos, assim eu vou trazer alguns que eu acho mais interessantes para a gente discutir. Ela fala o seguinte: a consciência da sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como um critério fundamental para determinar os grupos aos quais se aplicam as disposições da presente convenção. Isso aí se alinha muito à definição de povos e comunidades tradicionais, né, gente? Essa questão da identidade. Então, de fato, quando a gente trata de povo e de comunidade tradicional, a gente tem que levar em consideração essa identidade deles, ou seja, eu me defino como comunidade tradicional, eu tenho essa questão cultural, tradicional, certo? Então, isso realmente, a convenção, ela meio que aborda essa identidade, essa consciência dessa identidade como fundamento para aplicar, né, as regras em relação a esses povos. Então, ela está muito alinhada ao nosso decreto 6040. Os governos deverão consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através das suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Isso aqui é muito importante, gente. Vamos falar um pouco a respeito de questão indígena. Os indígenas, eles têm alguns protocolos específicos deles de consulta. Tá? Por exemplo, aqui o pessoal do indígena Munduruku, aqui no Pará. Qualquer atividade que vá afetá-los, direta ou indiretamente, eles têm que ser consultados através de um protocolo específico para fazer essa consulta. Inclusive o Ministério Público Federal, que tem o dever constitucional de protegê-los, ele está sempre muito atento. Então já teve caso, por exemplo, uma concessão aqui dentro da nossa flora do Crepuri. O pessoal do Serviço Florestal Brasileiro não fez a consulta aos Mundurucus, e aí o Ministério Público conseguiu na Justiça suspender o processo de concessão da unidade da flora do Crepuri, aqui no Pará. Por quê? Porque o SFB, né, o Serviço Florestal Brasileiro, ele não fez a consulta ao povo indígena Munduruku, que deveria ter sido consultado, porque eles seriam afetados indiretamente.
Então, sempre que vai ter qualquer medida administrativa ou legislativa que vá afetar diretamente ou mesmo indiretamente, aqui fala diretamente, mas na verdade na prática de maneira indireta também entra, então os povos indígenas, os indígenas no caso, né, eles têm que ser consultados, gente, tá bom? Então isso acontece muito na prática, caso contrário, o Ministério Público consegue na justiça suspender aquele processo. Então você gastou uma fortuna, demorou horrores e você não fez a coisa certa. E aí você vai simplesmente ter o seu processo suspenso porque você não seguiu o que estava na regra, né? Então, ao aplicar a legislação nacional, os povos interessados deverão ser levados na devida consideração de seus costumes ou o seu direito consuetudinário, ou seja, o conjunto de costumes e práticas. Então, os costumes, as práticas dos povos tradicionais devem ser levados em consideração quando você vai aplicar uma legislação. Esses povos deverão ter o direito de se conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional, nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. Em resumo, gente, a princípio a regra os povos tradicionais têm seus direitos e têm seus costumes, e esses direitos e esses costumes têm que ser respeitados na íntegra, tá? Mas é claro, se esses costumes eles estão em desacordo com os direitos humanos, os direitos fundamentais, então aí é uma coisa a se discutir. Por exemplo, terra quilombola, ok, tem que ser respeitado, perfeito. Agora, se aquele quilombo, por exemplo, resolveu implantar pena de morte, que o nosso país, a nossa Constituição proíbe, então já é uma coisa que tem que ser analisada, tá? Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverão ser respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros. Isso é o que eu estou falando, certo? Então, claro, cada povo indígena, por exemplo, quilombola, enfim, cada povo tradicional tem a sua medida de repreender os delitos cometidos pelos seus membros. Isso é fato. Então, se esses métodos deles estão de acordo com o sistema jurídico brasileiro, de acordo com os direitos humanos, então, obviamente, esses métodos de repressão dos delitos devem ser respeitados, com certeza. Certo? Então, é isso. Tá? Agora, repito, se porventura esse sistema de método você cometeu um delito e é morte, aí já é uma coisa que realmente não, a princípio, né, vai contra o sistema jurídico nacional, já que o nosso país proíbe a pena de morte, por exemplo. Tá bom? Então, mas a princípio vai ser respeitado, vão ser respeitados, melhor dizendo, os métodos que eles, porventura, tenham para repreender os delitos cometidos pelos seus membros, tá bom? E as autoridades dos tribunais solicitados para se pronunciarem sobre as questões penais deverão levar em conta os costumes dos povos mencionados a respeito do assunto. O que acontece, gente? Vamos falar aqui dos indígenas, né? Tem os indígenas que já são mais culturalmente ligados à sociedade como um todo, né? Já tem aquele contato com a natureza, com a sociedade brasileira de uma forma geral e tal. Então, esses povos aí é uma coisa. Agora, vamos supor um povo indígena isolado. É claro que aquele cara indígena isolado ali, ele vai ter um outro tratamento. Aí o tratamento seria outro, até porque ele seria inimputável, né? Inimputável pela legislação brasileira. Então, enfim, é para vocês não confundirem as coisas, tá bom? Então, se for, por exemplo, foi encontrado um povo indígena isolado lá no interior do Amazonas, e aquele povo lá ele tem o hábito de matar, a pena de morte, por exemplo, para quem cometeu o delito. Claro, aquele povo indígena aí não pode ser julgado de acordo com a legislação brasileira, certo? Até porque ele não conhece a legislação brasileira, certo? Então, assim, mas falando de maneira geral, o método deles, né, de repressão deve sim ser respeitado, tá bom? Mas nesse caso os tribunais têm que levar em conta os costumes dos povos indígenas a respeito desses assuntos, tá bom? Quando as sanções penais forem impostas pela legislação geral
a membros dos povos mencionados deverão ser levadas em conta as suas características econômicas, sociais e culturais. Dever-se-á dar preferência a tipo de punição outros que o encarceramento. Ou seja, o encarceramento, a prisão, gente, é o último caso. Tá bom? Então, cometeu um delito, vamos fazer o julgamento aqui, vamos verificar. O último caso, nesse caso, seria o encarceramento. Então, a convenção diz que a preferência são outros tipos de punição em relação ao encarceramento. Então, o encarceramento, a prisão, é a última opção a ser dada aqui para aqueles povos indígenas e tribais. Os povos interessados não deverão ser transladados da terra que ocupam. A gente já viu isso, certo? Nossa Constituição, lá no seu artigo 231, já diz isso. No caso dos indígenas, eles não devem ser retirados da sua terra, né? Exceto se for o caso de uma epidemia ou qualquer catástrofe que possa colocar em risco aquela população, ou mesmo em caso da soberania, de interesse da soberania nacional, após a deliberação do Congresso Nacional, certo? E, evidentemente, após cessar isso, aquele povo tradicional, os indígenas, deverão ser novamente realocados nas suas terras. Então, vejam que essa convenção está de acordo com a legislação, com a Constituição brasileira. Quando excepcionalmente o traslado e o reassentamento desses povos sejam considerados necessários, eu já falei para vocês, só deverão ser efetuados com o consentimento deles, concedido livremente e com pleno reconhecimento de causa. E quando não for possível obter o seu consentimento, o traslado e o reassentamento só poderão ser realizados após a conclusão de procedimentos adequados estabelecidos pela legislação nacional, que nesse caso aqui é a deliberação do Congresso, né? Inclusive enquetes públicas. Olha, preste bem atenção, gente. Enquete pública é uma coisa que pode causar dúvida na cabecinha de você na prova, tá bom? Mas, inclusive, então, enquete pública, ela pode sim, tá, ser utilizada aqui nesse processo. Quando for apropriado, nas quais os povos interessados têm a possibilidade de estar efetivamente representados. Sempre que for viável, dever-se-á ensinar as crianças dos povos interessados a ler e escrever na sua própria língua indígena ou na língua mais comumente falada no grupo a que pertençam. Isso aqui é a nossa querida legislação de diretrizes e base da educação, né? A nossa LDB já fala isso. Quando isso não for viável, as autoridades competentes deverão efetuar consultas com esses povos com vistas a se adotar medidas que permitam atingir esse objetivo. Como falei para vocês, qualquer medida administrativa que vá afetar diretamente ou indiretamente os povos indígenas, por exemplo, devem ser consultados esses povos antes de tomar a medida administrativa ou legislativa, porventura. Tá bom, gente? Então, no geral, era esse o tópico assim, da Convenção 69. Vamos falar aqui um pouco agora a respeito do nosso penúltimo tópico, que são as sociobiodiversidade. A sociobiodiversidade, que é um tema muito comum no ICMBio, ela vai descrever a diversidade biológica e a diversidade de sistemas socioculturais. Então, é a sociedade alinhada às práticas da biodiversidade dentro do Instituto Chico Mendes. Então, a sociobiodiversidade ela valoriza o conhecimento ancestral dos povos locais, preservando o ambiente e gerando renda. Ela também promove a qualidade de vida e a conservação da diversidade natural. Então, a sociobiodiversidade ela assegura o direito da identidade cultural dos povos, promove o desenvolvimento sustentável, contribui para o enfrentamento do desmatamento e da mudança climática, valoriza as práticas e saberes das comunidades tradicionais e agricultores familiares, tá bom? Então, no geral, a sociobiodiversidade ela tem esse papel. A partir do momento que a sociobiodiversidade ela valoriza aquele povo tradicional que está dentro da uma unidade de conservação, por exemplo, gerando renda para aquela comunidade, naturalmente essa comunidade ela vai preservar aquela unidade de conservação. Então, ela vai também, nesse caso, estar ajudando aí a preservação do meio ambiente. E nós temos aqui no ICMBio 14 centros de pesquisa, como já falei para vocês, entre os quais o CNPT, que fica lá, a base dele é lá em São Luís, Maranhão. Então, o CNPT, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade, associado a povos e comunidades tradicionais, é um centro de pesquisa.
ele faz a promoção, a sistematização e dissemina o conhecimento por meio de pesquisa científica, ordena e analisa tecnicamente os dados que vão gerar a conservação da sociobiodiversidade. Então, em resumo, gente, o CNPq é um centro de pesquisa do ICMBio que faz pesquisa nessa área da sociobiodiversidade. Então, isso é muito importante, afinal, você vai precisar, por exemplo, fazer um plano de manejo, ou um manejo qualquer da Unidade de Conservação Federal. Então, você vai precisar de algumas informações socioambientais daquela comunidade. Então, o CNPq tem esse papel de auxiliar o ICMBio na promoção, na execução mais adequada do manejo daquela unidade de conservação. Então, entre os princípios aí da sociobiodiversidade, nós temos uma chamada cadeia produtiva da sociobiodiversidade. O nome já fala, né, gente? Cadeia produtiva, então está relacionada à geração de renda daquele grupo, daquela população tradicional. Então, um sistema integrado, constituído por atores interdependentes e por uma sucessão de processos de educação, pesquisa, manejo, produção, beneficiamento, distribuição, comercialização e consumo de produto e serviço da sociobiodiversidade, com identidade cultural, incorporação de valores e saberes locais e que se asseguram a distribuição justa e equitativa de seus benefícios. É claro que vocês não precisam saber de tudo isso, né, gente? Isso é decorado. Mas falando de uma maneira geral, gente, a cadeia produtiva da sociobiodiversidade literalmente são os produtos que a biodiversidade gera para aquela comunidade tradicional. Então, são os bens e os serviços que são gerados a partir de recursos da biodiversidade, que são voltados à formação das cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais, que vão promover a manutenção das suas práticas, dos seus saberes, dos seus conhecimentos. Tá? Então, literalmente, é o que? É o que aquela comunidade tradicional usa, produz e gera de valor, que vai, porventura, promover a sua consolidação naquele território, daquela comunidade de conservação onde ele se encontra. Então aqui nós temos, por exemplo, vários produtos da sociobiodiversidade, desde a plantação de açaí, castanha do Pará, mandioca, turismo de base comunitária, pesca, manejo do pirarucu. Então tudo isso, gente, faz parte, são produtos da cadeia produtiva da sociobiodiversidade. Todos esses produtos aí são produzidos dentro de unidade de conservação por povos tradicionais. Esse mapa aqui, o mapa de produtos da sociobiodiversidade brasileira, ele traz aqui uma série de produtos que os estados brasileiros, comunidades tradicionais, produzem nos estados brasileiros. Você pode ver uma série de produtos aí, desde açaí, artesanato, jaborandi aqui no Pará, borracha, babaçu, enfim, castanhas. Então são muitos produtos da sociobiodiversidade que o nosso país produz, as nossas comunidades tradicionais produzem e que geram desenvolvimento e renda para essas comunidades tradicionais. Muitos dos quais, gente, são totalmente apoiados pelo ICMBio através da DISAT, a nossa diretoria lá de socioambiental. Então aqui, por exemplo, é uma unidade de conservação nossa, gente, tá? A flora de Carajás, aqui no Pará, ela faz o uso sustentável do jaborandi. O jaborandi, ele fornece um componente que auxilia no tratamento do glaucoma. Então esse jaborandi, ele é produzido dentro da nossa flora do Carajás aqui no Pará, gente. Então, lá no Amazonas, por exemplo, tem um pessoal que trabalha com o manejo de pirarucu. E por aí vai. Então, assim, as nossas unidades de conservação, elas investem nesse produto da sociobiodiversidade, nessa cadeia produtiva. Então, isso gera renda, evidentemente, para aquela comunidade tradicional, desenvolve aquela comunidade tradicional e, evidentemente, o próprio país. Porque a gente acaba exportando esse tipo de conhecimento para outros países, né? Então isso mostra que realmente é possível você estar dentro de uma unidade de conservação, fazendo uso sustentável dela, preservando aquela comunidade e ganhando um dinheirinho, tá bom? Então isso é o chamado sociobiodiversidade, é a cadeia produtiva da sociobiodiversidade que ocorre no Brasil dentro das nossas unidades de conservação. Eu trago para vocês outro tópico que é muito importante. A gente sabe que lá no tópico 9 da prova discursiva fala sobre turismo em áreas protegidas. Então, caso a banca opte
por trazer isso na prova discursiva de vocês, gente, fica a dica para vocês lerem um pouco a respeito do chamado turismo de base comunitária. Isso aqui é muito falado dentro do ICMBio, gente. Turismo de base comunitária. Então, eu sugiro que vocês deem uma pesquisada nesse tópico, tá bom? Eu não vou falar dele agora, mas estou trazendo para vocês lerem um pouco a respeito dele, para caso a banca queira trazer o tópico 9 na prova discursiva de vocês. Aí vocês vão citar, vocês vão definir o que é um turismo de base comunitária e vocês vão poder citá-lo como um modelo de gestão adequada dentro das unidades de conservação do ICMBio. Tá bom? Então fica isso daqui como dica para vocês aí que estão estudando para a prova discursiva de vocês. Agora, vamos falar um pouco a respeito das questões, né? Isso é muito bom. Chega de falar, agora vamos resolver questões, gente. Questão 1. Compete à ADSAT planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar as ações relativas à participação social em processos e instrumentos de gestão e governança da biodiversidade e das UCs federais. Dê uma pausa no vídeo e tentem resolver. Questão correta, né, gente? Está lá no nosso decreto da estrutura regimental do ICMBio, que realmente a DSAT ela tem algumas funções, entre as quais essa função destacada aí na questão. Então, uma questão bem tranquila. Questão 2. A DSAT, órgão seccional do ICMBio, entre outras atribuições, executa ações relativas à implementação, ao monitoramento e à qualificação do programa de voluntariado do ICMBio e aos acordos de repartição de benefícios, inclusive por acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, que envolvam povos e comunidades tradicionais e unidades de conservação, em articulação com os demais órgãos competentes. Certo ou errado? Questão errada, gente. Meu Deus do céu, onde é que está o erro, gente? O erro está bem aqui, ó. A ADSAT, gente, ela não é órgão seccional. Ela é chamada órgão específico singular. Nós temos no ICMBio dois tipos: os órgãos seccionais e os órgãos específicos singulares. Os órgãos seccionais, quais são? Que está lá no nosso regimento, na estrutura regimental do ICMBio: a PFE, a Corregedoria, a Auditoria, a Ouvidoria e a DIPLAN. Já trouxe isso para vocês em vídeo anterior, gente. A DIPLAN, a Diretoria de Planejamento, ela é um órgão seccional. DIPLAN. Todas as demais diretorias, a DIMAN, a DIBio e a DSAT, são órgãos específicos singulares. Não vão errar isso na prova de vocês, gente. Não vão. Então, o erro da questão 2 é ali. Tudo está certo, o restante está tudo correto. Mas ali, dizer que ela é órgão seccional. Ela não é órgão seccional. Ela é um órgão específico singular do ICMBio, junto com a DIMAN, junto com a DIBio. Tá bom? Então, deem print nessa tela aí, que vocês vão precisar para a prova de vocês. Questão 3. A Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições, buscando especificamente garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, bem como o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica. Resposta correta, né, gente? Então, não tenho que discutir, realmente, tá? É isso. Certo? Questão 4. São instrumentos de implementação da PNCPT os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a Convenção Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, os Fóruns Regionais e Locais, o Plano Plurianual e os projetos de parceria estratégicos para a exploração sustentável dos recursos hídricos, faunísticos e edáficos. Resposta errada, né, gente? De fato, eu falei para vocês, ó, gente, instrumento de implementação é uma coisa que cai muito em prova, gente. Pode cair na prova de vocês, tá bom? Os planos de desenvolvimento sustentável, ok. Isso aqui, de fato, é um instrumento de implementação. Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ok. Isso também é um instrumento de implementação. Fóruns regionais e locais, também é um instrumento de implementação. Pluriplano anual,
também é um instrumento de implementação. Agora, projeto de parceria, isso aqui, gente, nada a ver. Tá bom? Isso aqui nada a ver. Então, o erro está ali no finalzinho. Aquilo ali não é instrumento de implementação. Nós temos apenas 4 instrumentos de implementação da PNCPT. Repetindo, os planos de desenvolvimento sustentável, Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, fóruns regionais e locais e plano plurianual. São os 4 instrumentos de implementação da PNCPT. Tá bom? Então, questão errada, 4. Questão 5. Juntamente com o plano plurianual, os planos de desenvolvimento sustentável dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, são instrumentos de implementação da PNCPT. Resposta correta, né, gente? Preste bem atenção. A banca, ela não disse que apenas o plano plurianual e o plano de desenvolvimento sustentável são instrumentos de implementação. Ela não disse apenas. Ela falou que eles são, e de fato eles são. Tá? De fato eles são. Então a banca ela não restringiu. Se a banca tivesse colocado apenas ou somente o plano plurianual e os planos de desenvolvimento sustentável são instrumentos, aí estaria errada a questão. Tá? Mas ela falou, ela não restringiu, ela só disse que eles são, e de fato eles são. Então, questão 5, correta. Questão 6. O reconhecimento da ascendência quilombola pelas autoridades federais independe de a própria comunidade atribuir-se essa característica. Questão errada, né, gente? A gente viu a questão da autoatribuição. Então, eu quilombola, né, digo que eu sou quilombola. Eu tenho ascendência quilombola, ascendência negra, tá bom? Então, a gente viu isso lá no início da nossa aula. Então, a questão 6 está errada. Não existe a questão de independe. Na verdade, depende sim, né, gente? Questão 7. A legislação admite que as pessoas remanescentes das comunidades quilombolas indiquem representantes para participar do processo administrativo de reconhecimento de titularidade das terras quilombolas por elas ocupadas. Questão correta, gente. Correta, tá bom? Então, as comunidades quilombolas, elas realmente poderão indicar representantes para representá-las lá no processo administrativo. Elas não precisam necessariamente estar lá, elas podem indicar um representante, tá bom? Então, questão 7 correta. Questão 8. Para a medição e demarcação das terras ocupadas por remanescentes quilombolas, serão levados em consideração os critérios de territorialidade indicados pelas próprias comunidades, sendo obrigatória a comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental. Resposta errada, né, gente? A gente viu que não é obrigatório, é facultado a essa comunidade ela apresentar as peças técnicas, tá bom? Então, não é obrigatório, gente. Muito cuidado com isso na prova. Questão 9. Segundo a Convenção 69 da OIT, quando for necessário aplicar sanções penais a membros dos povos tradicionais, dever-se-á considerar suas características econômicas, sociais e culturais, dando preferência ao encarceramento, que deverá ser cumprido em unidades prisionais agrícolas. Claro que está errado, né, gente? Claro, a gente viu que a questão do encarceramento é a última opção, certo? A última opção. E segundo, que, por favor, a convenção não fala de negócio de unidade prisional agrícola, né, gente? Por favor. Inclusive, gente, as 2 questões aqui foram, se não me falha a memória, do último concurso do ICMBio, tá bom? Do Sebrasp. Então, veja como a banca pode cobrar na prova da gente. 10. As medidas propostas pela Convenção 69 da OIT aplicam-se aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas permitam os distinguir de outros setores da coletividade nacional, e não àqueles povos tribais que possam ser considerados indígenas unicamente pelo fato de descenderem de populações que habitavam um país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista, ou da colonização, ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais. Resposta errada, tá, gente? Bem, gente, o erro está ali naquele tópico ali, né? E não aqueles povos tribais que possam ser considerados indígenas unicamente pelo fato de descenderem de populações que habitavam um país ou numa região geográfica pertencente ao país na época da conquista. Então, enfim, isso é totalmente errado. É claro que a convenção ela também se aplica a esses povos. Se não fosse assim, não faria nem sentido nós o Brasil, validarmos, promulgarmos essa convenção dentro do nosso país se ela não pudesse se aplicar aos nossos atuais povos indígenas, por exemplo. Então,
Enfim, tá totalmente errado aquele tópico ali, tá bom? Aquele trecho ali da questão 10. Questão 11 da ESAF. Segundo a definição adotada pelo governo brasileiro, sociobiodiversidade é a relação entre bens e serviços gerados a partir de recursos naturais, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse de povos e comunidades tradicionais, incluindo indígenas, e de agricultores familiares. Nesse sentido, o governo federal tem implementado ações voltadas à promoção dos produtos da sociobiodiversidade na economia formal, visando as seguintes dimensões, exceto, leiam a questão de novo, resposta errada, né, nesse caso é a letra C, gente, a gente tem que marcar, que é a errada, né, de fato, gente, ó, ele está falando questão de promoção de produto da sociobiodiversidade. Universalização do saneamento básico não tem nada a ver, gente, com sociobiodiversidade, com produto da sociobiodiversidade. Isso não tem nada a ver, tá bom? Então, realmente, a letra A, valorização da riqueza biológica associada à diversidade sociocultural, perfeito. Agregação de valor socioambiental, perfeito. Geração de renda, com certeza. Segurança alimentar de povos, comunidades tradicionais e agricultores familiares, certamente. Então, são ideias que estão voltadas à dimensão, à promoção dos produtos da sociobiodiversidade. Por esse motivo, a resposta é a letra C. 12. A bioeconomia na Amazônia se apresenta como uma solução promissora que busca conciliar o desenvolvimento econômico com a exploração da natureza e da mão de obra das comunidades locais. Resposta errada, gente. Quando se fala de bioeconomia, gente, não está falando da questão da exploração da natureza. Essa palavra exploração, ela está muito ligada à ideia de prejuízos, né, gente, de exploração excessiva da natureza. E a bioeconomia não tem nada a ver com essa exploração da mão de obra das comunidades locais. Quando se fala em bioeconomia, é justamente a gente saber utilizar daquele conhecimento da comunidade local, não a gente explorar a natureza, não a gente explorar essa mão de obra, mas se a gente alinhar as políticas nossas com aquela comunidade tradicional, tá bom? Então, isso é chamado de bioeconomia. Então, o erro aí da questão é utilizar aquela palavra exploração da natureza, exploração da mão de obra das comunidades locais. Não é essa a ideia da bioeconomia. Bioeconomia, repito, não está nada a ver, não está ligada à exploração, tá bom? Mas sim ao alinhamento de práticas ambientais com as comunidades locais. Então, essa foi a nossa aula de hoje, gente, a respeito de povos e comunidades tradicionais. Podemos aí passear um pouco a respeito da Convenção 69, da nossa Constituição, falar um pouco a respeito dos quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais como um todo. Repito, não esqueça de dar uma lida sobre o chamado turismo de base comunitária, que é um tópico que pode estar previsto cair na prova de vocês, discursiva, lá no tópico 9. Caso a banca cobre isso, vocês poderão citar na prova discursiva de vocês a respeito desse chamado turismo de base comunitária, tá bom? Então, era isso. Muito obrigado.